Olá, aqui é o professor Marco Aurélio, CPMG Castelo Branco, prontos para mais uma aula de Física, terceiro ano. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é recordar. Nós vamos fazer uma recordação aqui. O que nós vamos recordar aqui? Vamos lembrar aqui, cargas de mesmo sinal se repelem. Carga positiva, positiva, as duas se repelem. Negativa, negativa, as duas se repelem. Cargas de sinais opostos se atraem. Mas não importa se elas estão se atraindo ou se repelindo. A força elétrica é dada por essa forma. A força elétrica é a constante do meio onde se encontram as duas cargas, tem que estar no mesmo meio, vezes produto dos módulos dessas cargas, quer dizer que eu não vou me preocupar com o sinal delas aqui, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Certinho? Isso aqui nós já vimos. Bom, uma coisa importante que nós não podemos esquecer, e já fizemos alguns exercícios desse, devem aparecer outros, é que quando eu tiver 3 ou mais cargas e elas estiverem em equilíbrio, ou se eu tiver 3 cargas e pelo menos uma delas estiver em equilíbrio, eu não posso esquecer disso. Para a carga que estiver em equilíbrio, a soma das forças que atuam nessa carga tem que valer 0. Só é possível o equilíbrio se eu tiver 3 ou mais cargas, é claro. Né? Com 2 só não é possível. É possível, né? Soma das forças vale 0. Se eu tiver 3 cargas e uma delas estiver em equilíbrio, quer dizer que a força que uma das cargas faz sobre essa que tem equilíbrio e a força que a outra carga faz sobre esse equilíbrio são iguais. Quer dizer que uma está numa direção em sentido e a outra está na mesma direção, porém em sentido oposto. Se eu somar as duas, quanto é que tem que dar o resultado? 0. Bom, vamos aproveitar então e vamos resolver as atividades que foram passadas na segunda semana de abril. Olha como é que era a primeira pergunta, a pergunta número 5. As cargas elétricas pontiformes, Q1 e Q2, posicionadas em pontos fixos, conforme o esquema a seguir, mantêm em equilíbrio a carga elétrica pontiforme Q minúsculo, alinhada com as duas primeiras. Olha a disposição delas aí. Aqui o Q1, aqui o Q2, aqui o Qzinho. Essas duas estão fixas e o Q está em equilíbrio. De acordo com as indicações do esquema, o módulo da razão Q1 sobre Q2 é igual a quanto? 36, 9, 2, 3 meios, 2 terços. Preste atenção, então. Só tem essas 3 cargas. Foram dadas duas distâncias. Distância entre Q1 e Q2 é 4 centímetros. E de Q2 até Q é 2 centímetros. E eu quero saber a razão entre essas duas cargas. Não está falando que essa carga Q aqui está em equilíbrio? Ora, então só tem uma possibilidade. Q1 deve estar repelindo Q e Q2 deve estar atraindo Q. Claro que a força que essa aqui faz tem que ser maior, está na distância maior. Mas pode acontecer assim também. Ó. Q1 pode estar atraindo Q e Q2 repelindo Q. Você viu? É uma só de duas possibilidades. Só pode acontecer uma delas. Não tem de acontecer as duas ao mesmo tempo. Certinho? Uma coisa eu não tenho dúvida. Q1 e Q2 têm sinais opostos, mas eu não vou me preocupar com o sinal, porque eu quero aqui é o resultado do módulo da razão entre Q1 e Q2, tá? Mas que ela tem sentidos opostos, ela tem. Vamos colocar de novo essa figura aqui e vamos ver como é que essas forças agem sobre Q. Vamos ver então? Dá uma olhada aqui, ó. Q1, Q2 e Q. Vamos supor que Q1 esteja atraindo Q. Então, tem uma força F1 para cá. Se Q1 está atraindo o Q minúsculo, Q2 só pode estar fazendo o quê? Repelindo, porque senão a resultante aqui não dá 0. Essa força e essa força aqui juntas dão um resultado 0. Se eu somar essas duas forças aqui de forma vetorial, o resultado é 0, bem aqui. Significa que a força F1 e a força F2 são iguais. É claro, se o Q está em equilíbrio, elas só podem ser iguais. Se eu utilizar a fórmula da força, tanto na esquerda quanto na direita aqui, K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado, vai ficar assim. Ó. Essa primeira força aqui vai ser K vezes a carga Q1 e a carga Q minúsculo, dividido pela essa distância total aqui ao quadrado. Olha lá. E essa força F2 aqui vai ser o K
vezes Q2, vezes a carga Q minúsculo, dividido por essa distância menor aqui ao quadrado. Bom, a única coisa aqui que foi dada foram as distâncias. Mas se você observar bem, esse K pode cortar com esse K, e esse Q aqui pode cortar com esse Q. Vai ficar assim, ó, Q1 sobre D1 ao quadrado, Q2 sobre D2 ao quadrado. Aí. Q1 e Q2 eu quero saber quanto que é. D1 é a distância daqui, ó, da carga mais à esquerda até o Q minúsculo. Lembra como é que era? 4 mais 2 aqui. Então dava 6. 6 ao quadrado. Já o D2 era só 2, então fica 2 ao quadrado. Vamos ver? Olha lá. Q1 é essa distância total, 4 mais 2, 6. Já o D2 é só essa distância menor aqui, apenas 2. 6 ao quadrado dá 36, 2 ao quadrado dá 4. 36 dividido por 4, 9. Lembra qual letra que dá? Letra B. Essa era a questão, a primeira questão da semana passada para vocês. Já a outra questão, ela já foi respondida na aula anterior. Tem até um link, né, da aula que está aqui, está aqui, né, no Datashow para vocês. Está aí bem claro aí, tá certinho? Dá uma olhada lá nessa videoaula que você vai ver como é que ela responde. Ela já está respondida lá a questão de número 6. Beleza? Eu preciso falar agora de um assunto importante com vocês. Campo elétrico. Eu tinha mencionado só o estudo dele, mas nós não falamos nada sobre ele. Vamos tentar entender o que significa um campo elétrico? Isso é de uma importância gigantesca, porque toda a eletricidade ela acaba funcionando através desse campo elétrico. Então vamos imaginar uma carga Q, maiúscula. Aqui ela. É essa aqui, essa vermelha aqui. É claro que todas as vezes que eu coloco uma carga próxima de outra, dependendo dos sinais dessas cargas, elas podem se atrair ou podem se repelir. Então, olha só essa carga aqui. Se eu colocar essa carga Q1 aqui, que doravante eu vou chamar de carga de prova, elas podem se atrair ou se repelir. E entre essa carga e Q2 aqui também, podem se atrair ou se repelir. A mesma coisa acontece com Q3, com Q4, com Q5. Mas com o Q6, vamos supor que ela esteja numa distância tal que não aconteça nada entre essas duas cargas, entre Q e Q6. Q só pode interagir, então, com Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5. Q6 está fora, ela não interage com Q. Então, essa carga Q maiúscula aqui, essa carga central, ela está produzindo um campo elétrico ao seu redor que é capaz de interagir com essas cargas aqui. Já a carga Q6 está fora do campo produzido pela carga Q. Então, ela não pode interagir, essas duas cargas não podem interagir. Q e Q6 não se interagem. Ora, então eu tenho uma definição, uma ideia sobre o que vem a ser esse campo elétrico. Um campo elétrico é um fenômeno físico que associa a cada ponto ao redor de uma carga elétrica. É o que está acontecendo aqui, ó. Em cada pontinho aqui, não é só nesses aqui onde estão essas cargas, não, em qualquer ponto aqui, ó. Ela associa, né, então, a cada ponto que está ao redor dessa carga aqui, a capacidade de interagir eletricamente com outra carga nela colocada. Então, essa carga pode interagir com Q1, com Q2, com Q3, com Q4, com Q5, porque essas cargas estão dentro do campo elétrico produzido por Q. Q6 está fora desse campo elétrico. Então, não há interação entre essas cargas elétricas. Como é que eu faço, então, para saber aonde é que está esse campo elétrico? Vou colocando cargas elétricas e vou vendo se há interação. Se houver interação, tem campo elétrico. E se não houver interação, não tem campo elétrico. Certinho? Olha uma coisa importante aqui. O campo elétrico não depende da carga de prova. Não depende do Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, não importa. Mesmo que eu não coloque nenhuma carga aqui, o campo elétrico ainda continua existindo. Ele existe por causa dessa carga aqui, ó. Essa carga central aqui é que está produzindo esse campo elétrico que foi colocado aqui. Alguém pode até perguntar, mas espera aí, as outras cargas não criam campo elétrico? Toda carga cria um campo elétrico. Mas eu agora só estou vendo o campo elétrico produzido por essa carga aqui que eu estou chamando de carga central. As outras cargas também criam.
mas eu não estou observando o campo elétrico delas, eu estou observando apenas o campo elétrico dessa carga central aqui. Por isso mesmo, essas outras são chamadas de cargas de prova ou carga de teste. Tá certinho? Tranquilo, então? Então, o campo elétrico só depende dessa carga aqui. Um outro detalhe interessante. Eu não preciso colocar nenhuma carga aqui, então, para mim saber se aqui tem o campo elétrico, né? Na verdade, eu coloco ele para ver se o campo elétrico está aqui. Mas o campo elétrico, se ele existir aqui, ele não depende dessa carga. Mas quando eu coloco uma carga aqui, não aparece uma força sobre ela? Aparece. Falamos agora que essas cargas podem se atrair ou se repelir, só depende do sinal delas. Então, o campo elétrico tem uma definição. Esse vetor campo elétrico E aí, ele é, por definição, dado por essa forma aqui. Ó. E é igual a F sobre Q. Campo elétrico E é igual ao campo elétrico F dividido por Q. E e F são vetores. Q não é vetor. Q é um escalar, que pode ser positivo ou negativo. Aliás, é por isso mesmo que fica fácil descobrir a direção e o sentido do E se eu souber a direção e o sentido do F. Porque a única coisa que muda entre eles, é claro que o módulo muda, mas o que vai mudar entre eles, em termos de sinal, só depende dessa carga aqui. Ó. Esses dois camaradinhos aqui, o E e o F, terão a mesma direção e o mesmo sentido se o Q for positivo. Se ele for positivo, os sinais serão iguais. E se o Q for negativo, o E e o F terão sentidos opostos e, portanto, eles terão a mesma direção, porém sentidos opostos. Como assim? Vamos escrever isso, então. Primeiro, né? Primeiro, mais importante, bem fácil, né? Bem claro ainda, né? No sistema internacional, a unidade do E, Newton por Coulomb. É fácil perceber isso, né? Força é dada em newtons, carga é dada em Coulomb, então campo elétrico é dado em Newton por Coulomb. Está aqui, não vamos esquecer disso. Essa aí é a unidade do E no sistema internacional. Agora, o que eu falei sobre direção e sentido de F. E e F possuem mesma direção e sentido se essa carga Q, a carga de prova ou de teste, for positiva. E E e F possuem mesma direção, porém sentidos opostos, se essa carga de teste ou carga de prova for negativa. Tranquilo? Em termos gráficos, olha como é que é. Carga positiva colocada num ponto P. Olha o F e o E, mesma direção e sentido. Como é que eu sei que eles têm a mesma direção e sentido? É porque a carga de prova é positiva. E se a carga de prova for negativa? Olha lá, se a carga de prova for negativa, o F vai estar numa direção e sentido. Já o E vai estar na mesma direção, a direção é a mesma reta, mas o sentido será oposto. Não importa para onde está o F, a força elétrica. O E sempre vai ser oposto se a carga for negativa. E não importa qual é o sentido, a direção e sentido de E. O sentido de E sempre vai ser o mesmo se essa carga de prova ou carga de teste for positiva. Tranquilo? Vamos fazer um exemplo. Olha esse R14. É um exemplo fácil. Num ponto de um campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção horizontal. Sentido da direita para a esquerda. E intensidade 10⁵ newtons por coulomb. Coloca-se nesse ponto uma carga pontiforme, menos 2 microcoulomb. Lembra? Micro é um número. Na física ele é um número, né? Na matemática ele representa o número 10 elevado a menos 6. Determina a intensidade, a direção e o sentido da força que atua na carga. Observa, já foi dado o módulo do campo elétrico, que é o valor de E, já foi dado a direção, que é horizontal, e já foi dado o sentido, que é da direita para a esquerda. Eu quero saber agora qual é a direção, o sentido da força que atua nessa carga aí. Vamos ver como é que vai ser, então? O módulo de F. Bom, tem a fórmula, nós acabamos de ver a fórmula, né? E não é F sobre Q? Para ficar mais simples, eu ainda posso escrever assim, ó, se eu passar o Q para lá multiplicando. Olha só como é que fica. F é igual a Q vezes E. Anda mais rápido, né? Eu vou usar as duas. Quando for necessário usar essa, usa essa. Quando for necessário, uso essa para andar um pouquinho mais rápido. Então, usando essa aqui, vou encontrar o valor do F. Eu sei o valor do Q. O valor do Q foi dado, que é menos 2 microcoulomb. Não preciso me preocupar com esse sinal aqui. E o E é 10⁵. Então, vai ficar dessa forma. F, o Q, 2 vezes 10 a menos 6, o micro é 10 a menos 6, não coloquei o sinal, não precisa dele, e o campo elétrico é 10⁵. Aqui o 2 eu vou conservar, 10, 10, conserva a base,
e soma, né? No caso vai subtrair porque os sinais são diferentes aqui, né? Então vai ficar 10 elevado a menos 6 mais 5, menos 1. Ou eu deixo assim, ou então eu faço essa conta aqui, né? Na verdade, 2 vezes 10 elevado a menos 1, esse expoente negativo aqui, na verdade é uma divisão disfarçada, né? É uma maneira interessante, né, de colocar uma divisão, né? Na verdade, isso aqui é 2 dividido por 10, né? Ou então você se lembra daquela regrinha, né? É só contar o número de casas, né? Tem que ser igual a esse expoente aqui, é só contar da direita para a esquerda esse número aqui. Ó. Só um número, só dois aqui, só um número. Então vai dar 0,2 newtons é a resposta do módulo de F. Mas eu quero também a direção e sentido de F. Espera aí, vamos lembrar da figura. Né? Do jeito que ele falou, a figura só pode ser essa aqui. Né? Ele falou que o campo elétrico ele está na horizontal e ele está na direita para a esquerda. E a carga é negativa. Então, a única possibilidade é se essa força elétrica for nesse sentido aqui, para a direita. Ela tem que ser oposta a E. Por que ela é oposta a E? Porque essa carga de prova é negativa. O E e o F têm sentidos opostos. Se a carga fosse positiva, o F também seria da direita para a esquerda. Ele é da esquerda para a direita porque a carga é negativa. Então, esses dois vetores são opostos. Então, ficou fácil. Como é que é a resposta, então? A direção é a mesma de E, então ela é horizontal. E o sentido é oposto a E. Se o E vai da direita para a esquerda, o F vai da esquerda para a direita. É isso aí, então. Mais um problema. Caiu lá na FATEC, né? Uma carga Q, 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, é colocada num ponto M do espaço e fica sujeita a uma força elétrica F, 10 newtons, para o norte. Então, falou que é para o norte aí. Nesse ponto, calcule a intensidade e o sentido do campo elétrico. Ora, então vamos começar então com a intensidade de E. Como é que eu calculo a intensidade do E? Então, eu vou usar E igual a F sobre Q. Aí, colocar nessa fórmula aqui. Qual o valor do F? O F é 10. Qual o valor do Q? 2 vezes 10 a menos 6. Lembra que esse 10 a menos 6 aqui é o micro, né? Não vou usar ele aqui não, mas é só para lembrar. Então, substituir. O F é 10 e o Q é 2 vezes 10 a menos 6. Aqui, eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu divido 10 pelo 2, ou então eu divido 1, quando não aparece, pelo 2. Mas é muito mais simples dividir o 10 pelo 2, né? Quanto que é 10 dividido por 2? Dá 5. E aí esse 10 a menos 6 que está no denominador passa para o numerador. Olha o que acontece com o expoente dele. Está negativo, se ele passou para o numerador, ele muda o sinal. Então pronto, acabou. Foi bem mais simples assim, né? 10 por 2 deu 5. Esse 10 a menos 6 está no denominador, passou para cima o numerador, mudou o sinal do expoente. Prontinho. E o sentido de E? Observe bem. Ela está sujeita a uma força de 10 newtons para o norte. O F é para o norte. A carga é positiva ou negativa? Não é positiva? Então, o E e o F tem que ter o mesmo sentido. Olha lá. O mesmo de F. A carga aqui é positiva. Então, é para onde, então? É para o norte. Tranquilo? Se essa carga fosse negativa, seria o contrário do norte, seria sul, né? Ela é positiva, então ela tem o mesmo sentido, mesma direção e mesmo sentido. Tranquilo? Muito bem. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham compreendido bem. Bons estudos para todos vocês aí, tá? Fiquem com Deus.